Vamos lá, nossa leitura de hoje está num versículo do livro de Atos, livro escrito por apóstolo Lucas, é o quinto livro do Novo Testamento, e está no capítulo 19, versículo 2, fala assim: Disse-lhes, recebeste vós o Espírito Santo quando crestes? E Emmanuel comenta no livro Fonte Viva, na lição 14, Indagação Oportuna. A pergunta apostólica vibra ainda em todas as direções com a maior oportunidade nos círculos do cristianismo. Em toda parte há pessoas que começam a crer e que já creem nas mais variadas situações. Aqui alguém aceita aparentemente o evangelho para ser agradável às relações sociais. Ali, um indagador procura o campo da fé, tentando acertar problemas intelectuais que considera importantes. Além, um enfermo recebe o socorro da caridade e se declara seguidor da boa-fé, guiando-se pelas impressões de alívio físico. Amanhã, todavia, ressurgem tão insatisfeitos e tão desesperados quanto antes. Nos arraiais do espiritismo, tais fenômenos são frequentes. Encontramos grande número de companheiros que se afirmam pessoas de fé por haverem identificado a sobrevivência de algum parente desencarnado, porque se livraram de alguma dor de cabeça ou porque obtiveram solução para certos problemas da luta material. Contudo, amanhã prosseguem duvidando de amigos espirituais e de médiuns respeitáveis, acolhem novas enfermidades ou se perdem através de novos labirintos do aprendizado humano. A interrogação de Paulo continua cheia de atualidade. Que espécie de espírito recebemos no ato de crer na orientação de Jesus? O da fascinação? O da indolência? O da pesquisa inútil? O da reprovação sistemática às experiências dos outros? Se não abrigamos o espírito de santificação que nos melhore e nos renove para o Cristo, a nossa fé representa frágil candeia suscetível de apagar-se ao primeiro golpe de vento. Então vem outra vez mais uma daquelas lições para mexer com a gente, dar aquela sacudida na gente. Às vezes a pessoa fala assim: me identifiquei muito com um determinado segmento religioso. Mas será que a gente já recebeu o Espírito Santo, esse nome, né, que é criado, né, quando cresce? Porque o que acontece? Emmanuel aqui, mais uma vez, para poder chamar a nossa atenção, ele usa três tipos de pessoas, né? Ele fala assim: em toda parte há pessoas que começam a crer ou que já creem, mas nas variadas situações. Tem aquele que aceita aparentemente o evangelho por ser agradável às relações sociais. Todo mundo é cristão por aí, eu tenho que ser cristão também. Vai na onda, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Né? Eu me lembro até de uma música da década de 80 que falava, né, para ser responsável, cristão convicto, cidadão bueno, burguês padrão, você tem que passar no vestibular. Uma música do Legião Urbana. Né? Cristão convicto. Precisa passar no vestibular? Não. Era só para seguir uma moda. Né? Ou então aquele que é o indagador, que procura o campo da fé tentando acertar problemas intelectuais, querendo justificativas. Né? Aliás, até dentro do espiritismo fala para a gente que a fé não pode ser cega jamais. A gente tem que estar o tempo todo buscando juntar a fé com a razão. Né? Por isso que é muito melhor quando a fé ela deixa de ser uma simples crença e passa a ser realmente a comprovação de uma verdade. Isso vai acontecendo com o tempo e com aquele que busca. Né? E depois ele fala assim, o enfermo. Né? O enfermo, então, é uma situação que é até interessante da gente analisar, porque às vezes que eu estive em um hospital acompanhando alguém, ou então até mesmo quando eu fiz uma cirurgia, você vê que o tempo todo no hospital batem a sua porta querendo fazer oração. E uma hora é um padre católico, um membro, né, da igreja católica, outra hora é alguém que é evangélico, outra hora é alguém que é espírita. E quando você está doente, você quer se levantar daquela cama o mais rápido possível, então qualquer oração é bem-vinda. Então acho que não existe lugar mais ecumênico do que quando você está no hospital. Existe um sim, né, que é quando é dia de finados, que dia de finados também você encontra de tudo, todas as religiões reunidas no mesmo local. Né? Mas ele vem perguntando ali, né, o que acontece com essas pessoas? A pessoa chega num determinado lugar, está doendo. Aí entra num tratamento qualquer de cura, e a cura, ele vai buscar a cura física no hospital, mas vai buscar a cura espiritual também, através da fé,
através, né, do momento que você descobre o poder que tem o nosso pensamento, que a gente estando com a mente boa, o nosso corpo vai responder de acordo com o que está na nossa mente, né? Mas quando a pessoa fica boa, o que acontece? Ela sai, vai embora, some, igual aquele que só buscou o hospital para o tratamento para sua recuperação física e foi embora. Adiantou alguma coisa? Teve alguma manifestação aí do Espírito Santo na vida dessa pessoa? E a gente vai afirmar que não teve ainda, não teve, né? Então ele bota aqui, ó, encontramos grandes números de companheiros que se afirmam pessoas de fé por haverem identificado a sobrevivência, se diz espíritas, né? Fala assim, eu sou espírita, mas só sou espírita por quê? Porque a qualquer momento alguma prova aparece, a prova da imortalidade da alma, a prova, né, da comunicabilidade com os espíritos, né? Eu tive assim, eu gosto de contar com muito carinho, que todas as vezes que eu vou conversar sobre esse assunto, eu converso de coração aberto, sem ressalvas, sem ficar na defesa o tempo todo, né? E uma vez eu conversando com um pastor evangélico, eu falei para ele, olha, eu tenho uma experiência que eu sei, eu posso afirmar que não são todos os espíritos que são demoníacos, são do mal, não. Porque tem espíritos que a gente sabe que é espírito porque a gente não está vendo nenhum encarnado do nosso lado. E espírito que normalmente naquela hora que eu estou prestes a cometer um equívoco, então estou quase me explodindo, né, do lado emocional, de raiva, aí eu ouço aquela voz bem suave falando, meu filho, me chama de filho, e vem me chamando para calma, é isso que você está estudando? Então, se for dizer que isso aqui é demoníaco, é dizer que o demônio é muito bom, né? E aí esse pastor falou para mim, não, eu tenho essa experiência também, mas eu, dentro da minha convicção, eu achei por bem de dizer que quando é uma coisa boa é o Espírito Santo, quando é uma coisa ruim é o demônio. E ele trabalha dessa maneira e procura ajudar um monte de fiéis dessa maneira, e ótimo. A gente não tem aqui que ficar violentando a religião de ninguém, né? Mas a questão aqui que está sendo perguntada, né, por Paulo de Tarso, foi, será que a gente já conseguiu identificar quando é o Espírito Santo? Ou então recebeste vós o Espírito Santo quando credes, quando crestes? Ele fala, se a gente não abrigar esse espírito de santificação que nos melhore e nos renove para o Cristo, a fé vai representar uma frágil candeia. Aliás, até o próprio Jesus no Evangelho deixa uma parábola muito bonita, que ele fala do semeador. Ele fala que daqueles que deixaram a semente cair no meio do caminho, perderam, outros que plantaram a semente num terreno que tem pedra, outros que plantaram no meio de um lugar com muitos espinhos, e aquele que plantou num solo fértil mesmo. Ele dá 4 exemplos. Ele fala, qual é o que se enquadra no teu caso aí? Né? Você ainda está naquela pessoa que plantou num terreno cheio de pedra, que não tem força, quando bater o primeiro vento mesmo, uma tempestade mais forte vai derrubar, ou jogou num lugar que tem muitos espinhos e que os acontecimentos todos da vida, né, a profissão, as badalações, tudo que está acontecendo não deixou você dar uma olhada ainda para o seu lado espiritual, ou você plantou num solo fértil mesmo. Então a questão de você, cada um, começar a pensar assim, qual está sendo o meu relacionamento hoje com Deus? Como é que eu me relaciono com Deus? Ele não existe. Se ele um dia sentar perto de mim e provar que ele existe, todo mundo tem o direito de achar do jeito que quiser. Aliás, o número de ateus, a gente comprova aí pela experiência, não existe um lugar sequer de uma população toda de ateus. Normalmente o ateu é aquele que se desapontou com alguma religião ou com algum membro, líder daquela religião. Ele acabou, agora não quero mais acreditar em nada, ele abraça o ateísmo, e a gente vai aqui, ó, cada um tem a sua fase, deve viver a sua fase da melhor forma possível. Agora a pergunta vem, como é que está sendo o seu relacionamento com a sua consciência? Deus está dentro da nossa consciência. Como é que está sendo o teu relacionamento com o Espírito Santo? Eu vou dar uma dica para a gente, né? A gente começa a sentir o Espírito Santo quando a gente começa a nos dedicar a fazer com regularidade a oração. Daqui a pouco você começa a perceber que a sua oração, ela não vai virar só um simples monólogo, ela vai ser um intercâmbio, vai ter um diálogo mental. E esse diálogo mental a gente aprende muito, a gente sente que a gente não está sozinho, e a gente sente que Deus colocou um representante dele aqui muito perto da gente para nos ajudar, e o nome desse representante, até para poder aproveitar o termo bíblico, a gente vai chamar
de Espírito Santo, mesmo com as várias denominações, as várias maneiras de interpretar que dão por aí. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.